Olá! Hoje você vai conhecer um pouco mais a trajetória política e as histórias de vida de um líder sindical e motorista de ônibus. Ele nasceu em Cidade Gaúcha, no Paraná, mas ainda bebê veio com os pais viver na zona leste da cidade de São Paulo. No Pará, conheceu a esposa com quem tem 3 filhos. Ele foi diretor da CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, indicado pelos trabalhadores. Também foi presidente do Sindicato dos Condutores e coordenador do Escritório Paulista da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Cumpriu um mandato como vereador e agora ocupa pela primeira vez uma cadeira aqui no Parlamento Paulista. No autorretrato de hoje, o deputado Alcides Amazonas, do PCdoB. Muito obrigada, deputado. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa de São Paulo. Como é que é essa chegada à Assembleia? O senhor já teve um mandato como vereador, mas é diferente, né? Mesmo sendo vereador em São Paulo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço aqui pela possibilidade de estar participando do autorretrato. A minha expectativa está muito boa aqui na Assembleia. Estamos trabalhando bastante, apresentando diversos projetos, aprendendo um pouco, né? Eu tenho experiência do Parlamento Municipal, mas o Parlamento Estadual é a primeira vez. Então a gente acaba também se espelhando naquilo que é de bom, que é feito pelos colegas, para que a gente possa também fazer muitas coisas boas aqui para a população do estado de São Paulo. A gente vê os deputados, quando chegam à Assembleia Legislativa, uma das primeiras coisas que eles falam é de como eles são recebidos pelos outros parlamentares, independente da coloração partidária, e pelos funcionários. O senhor sentiu isso também, uma acolhida? Olha, as disputas partidárias, as disputas na época da eleição, não interferem aqui para que a gente possa ter uma boa relação entre os deputados e deputadas e também entre os funcionários. Eu não tenho do que reclamar, eu tenho sido aqui muito bem recebido pelos funcionários, tudo que a gente precisa aqui somos atendidos muito rápido e os parlamentares aqui que têm um pouco mais de experiência também, acabam colaborando, ajudando, orientando. Então a relação é muito boa, ao contrário do que alguns poderiam imaginar, né? Porque como tem as disputas, partidos diferentes, claro, aqui é uma guerra. Não, aqui a gente tem, é lógico que cada um tem a sua ideologia, tem o seu partido, tem os seus projetos, faz a disputa democrática na tribuna, né? Mas isso não interfere para que a gente possa aqui ter uma boa relação pessoal com todos. Isso aqui para mim tem sido muito positivo. É uma CPI importante, tem muita coisa aí que precisa ser apurada. Eu espero dar aí a minha contribuição. Eu passei um período pela Agência Nacional do Petróleo e a gente mexeu muito com essa coisa da fiscalização. Mas tem outras CPIs aqui importantes que, infelizmente, não foi instalado ainda, né? Tem muitas CPIs importantes, então esse é um debate que a gente faz aqui, como é que a gente instala outras CPIs e não só as CPIs mornas. Mas eu acho que essa CPI, presidida aí pelo deputado, o promotor Capês, que eu tive um trabalho com ele quando estava na ANP também, ele preside muito bem a CPI. Eu acho que a gente vai dar uma boa contribuição para a sociedade para explicar um pouco o que ocorre nesse mundo obscuro do desmanche em São Paulo. A CMTC era uma empresa pública que infelizmente acabou. Ela tinha 30 mil funcionários. Ônibus era brancos, era branco e azul, né? Exatamente. Era responsável por 30% do sistema de transporte na cidade de São Paulo. E eu tive a honra de trabalhar 15 anos nessa empresa, de cobrador, de motorista, fui diretor eleito pelos trabalhadores na empresa. Na época ela tinha 9 diretores, 8 indicados pelo prefeito e 1 eleito pelos trabalhadores. Eu tive a honra de representar os trabalhadores na diretoria da CMTC. Então, estar na comissão do trabalho e na comissão de infraestrutura é muito positivo, porque eu tenho experiência na área do transporte, né? Eu fiz aqui leis importantes, eu fiz a lei que garante o emprego dos cobradores, eu fiz a lei que proíbe o motor dianteiro, que tanto mal
faz... O senhor fez isso em âmbito municipal e está tentando exatamente. trazer aqui para o estado de São Paulo inteiro. Quando vereador, na gestão da Marta Suplicy em São Paulo, quando ela foi prefeita, eu apresentei esses projetos, consegui transformar em lei, tanto a lei do cobrador como a lei do motor traseiro, e aqui na Assembleia hoje esses projetos já estão tramitando. Eu espero que em breve eu consiga não só aprovar, mas ter a garantia de sanção e regulamentação dessa lei. Essa do motor traseiro é interessante. Eu me lembro bem, quando eu era criança, adolescente, que quem ficava na frente do ônibus e o motorista morriam de calor com aquele motor dentro do ônibus, né? Não era isso? Era quase dentro, era dentro do ônibus mesmo, né? Olha, eu... O que é tão prejudicial? É o calor mesmo? É o barulho? Porque tudo era... Nossa, eu me lembro muito bem que a gente entrava no ônibus, não queria ir entrava por trás e não queria ficar lá na frente por causa disso. Pois é, eu desde os 13 anos que eu ando de ônibus e andei um longo período de trem também, eu sempre percebi aquele motor quente, barulhento, que prejudicava a todos. Até com o cheiro do combustível, muitas vezes. Depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de enfrentar esse assunto mais de perto. Bom, então, para quem não conhece, um motorista, ele tinha uma aposentadoria especial, que infelizmente acabou no governo Fernando Henrique. Ele se aposentava com 25 anos de trabalho, exatamente porque o motorista que trabalha 25 anos, dirigindo um ônibus com motor dianteiro, ele adquire uma série de doenças. Ele tem problema de audição por conta do barulho, problema de circulação por conta da quentura do motor, então, além de outras doenças. Então, obrigar as empresas a tirar os ônibus com motor dianteiro e colocar motor traseiro, dá até a tranquilidade de colocar um aparelho de televisão dentro do ônibus, que é o que está ocorrendo hoje. A gente preserva a saúde dos motoristas. Não foi confortável só para os motoristas? Não, né? os usuários do sistema também ganharam, porque tem um ônibus mais confortável, o barulho fica para o lado de fora. Portanto, foi uma conquista. Recentemente, numa reunião, aliás, essa semana, nós tivemos uma reunião lá no Sindicato dos Condutores de São Paulo, com a presença do secretário municipal dos transportes, que é o Gilmar Tato. Eu aproveitei a presença dele e fiz uma denúncia, porque, infelizmente, algumas empresas desrespeitam essa lei e colocam ônibus para circular com motor dianteiro ainda. Tem uma parcela pequena de empresários que insistem no motor dianteiro, apesar da lei. Então, eu aproveito aqui esse espaço também para fazer essa denúncia, né, para as demais autoridades, para o secretário municipal de transporte, mesmo o prefeito da cidade de São Paulo, para que coíba essa irregularidade, para que puna as empresas que insistem em trabalhar com o motor dianteiro. Na gestão da Marta Suplicy, nós tínhamos 12 mil peruas clandestinas na cidade. Então, foi apresentado pelo Executivo um projeto de lei para regulamentar o sistema de transporte. Me lembro disso. E naquela oportunidade foi regulamentado, acabou com aquelas peruas clandestinas que foram transformadas em cooperativas. Essas peruas foram substituídas por ônibus, micro-ônibus mais modernos e tal. E dentro desse projeto, que eu fui o relator, estava embutido ali o bilhete único em 2004, uma conquista importante naquela oportunidade. Infelizmente, só em 2006, portanto, 2 anos depois, que houve a integração com o governo do Estado para que a população usuária do transporte por ônibus pudesse também utilizar o bilhete único no sistema metroviário. Então, foi uma conquista importante, eu fui o relator do bilhete único. E agora, né, estou muito satisfeito porque no último dia 15, a Prefeitura de São Paulo iniciou o cadastramento para que a gente possa ter em São Paulo, foi um compromisso do governo Haddad na campanha, né, ter o bilhete único mensal, ou seja, o usuário poder utilizar aquele bilhete ao longo de um mês, utilizando diversos meios de transporte ali sem pagar uma nova tarifa. Portanto, o bilhete mensal é uma conquista que está na praça e que a gente defendeu bastante na época da campanha. É lógico que quem exerce o mandato de vereador, de deputado, quem opta por uma vida pública, a qualquer momento da vida isso pode pintar. No meu caso ainda não surgiu, eu espero fazer um bom mandato de deputado estadual, uma secretaria de buscar a reeleição também, não é, e contribuir aí com o sistema de transporte, contribuir com o fortalecimento do serviço público, fortalecer os servidores, trazer mais conquistas, mas ser prefeito por enquanto não.
Eu já fiz um pouco de tudo na vida. Eu trabalhei de vendedor de bala no trem, eu já fui camelô, já fui empacotador. Office boy. Quando eu completei 17 anos, eu fui acompanhando meus pais para a Amazônia. E lá eu me alistei na cidade de Altamira, no Pará, e servi o Exército por 2 anos. Isso foi de 1981 a 1983. Portanto, já na abertura, no final do governo Figueiredo, portanto, no final da ditadura militar. Mas ali no Exército, naqueles 2 anos, eu convivi com muitas pessoas que tinham combatido na guerrilha do Araguaia. Mas eu não tinha consciência política, eu via as pessoas comentar sobre aquilo, eu conversava com alguns outros colegas soldados, mas por que você está triste? Não, eu estou triste porque eu já enfrentei umas coisas ruins no meio da mata, tal, mas eles eram também proibidos pelos superiores de tocar no assunto. Então foi esse contato que eu tive com relação aí à guerrilha do Araguaia. E depois, quando eu ganhei consciência política um pouco mais na frente, que eu tive contato com o PCdoB, aí é que eu fui entender um pouco mais o que tinha ocorrido ali na guerrilha do Araguaia. Sim, porque o PCdoB foi o partido da guerrilha. Exatamente. Né? E eu achei muito importante tudo aquilo, e certamente a história do PCdoB lutando na selva amazônica, muitos pagando com a própria vida para poder ter um Brasil mais justo, ter um país mais democrático, aquilo inclusive me motivou a entrar no PCdoB, que é o partido que eu estou até hoje. Mas o senhor ouviu relatos de gente que combateu a guerrilha, era do Exército, né? E que dizimou a guerrilha, né? Acabou com os militantes, 70 desaparecidos e um morto confirmado até hoje, e que não estavam exatamente comemorando, né? Esse lado que é interessante. A gente foi uma coisa interessante. Que sentia de ter participado daquilo, não se sentia bem. A gente tinha ali na companhia que eu servia cerca de 500 soldados, né? Então a gente conversava com todos eles. Eu também não tinha consciência política, não sabia o que estava acontecendo na selva amazônica, depois que eu fui entender. E depois eu fui perceber que aquela luta era mais justa. E eu tomei partido mais na frente quando eu entrei no PCdoB, e até acho que até hoje eu acho que aquela luta foi justa, deu uma contribuição enorme para redemocratizar o nosso país, para que o povo tivesse mais direitos, e nós estamos desfrutando disso até hoje, um país mais democrático. E a gente deve muito àqueles que pagaram com a vida para que a gente pudesse estar hoje falando mais largamente. Eu sou do PCdoB, sou comunista, me orgulho, e a guerrilha do Araguaia faz parte da nossa vida. E a gente sempre homenageia aqueles companheiros que combateram lá para que a gente pudesse ter Completou 41 anos há pouco tempo, da deflagração da guerrilha mesmo. Sim. Aliás, quando o Exército foi para lá. Nós esperamos que as diversas comissões da verdade, desde a Comissão Nacional até a Comissão da Verdade Estadual, que funciona aqui na Assembleia, presidida pelo deputado Adriano Diogo, nós esperamos que a Comissão da Verdade possa colocar um pouco mais de luz, ao contrário de alguns que acham que a guerrilha do Araguaia, que a ditadura militar é uma página virada, que não tem mais o que falar nesse assunto. Nós achamos ainda que tem 70 desaparecidos, deputado. Nós achamos que tem muita coisa para ser esclarecida. Essa página só pode ser virada no dia que os corpos, os restos mortais dessas pessoas foram entregues para os seus familiares. O Comitê Interamericano de Direitos Humanos já condenou o governo brasileiro a dar explicações sobre 70 desaparecidos e um morto, uma morta, que é a Maria Lúcia Petit, né? Isso. Os 2 irmãos desaparecidos lá e mais tantos entre militantes e camponeses, estudantes. Quer dizer, o governo brasileiro já tem uma reprimenda internacional, tem que resolver isso, né? Não precisa. A Comissão da Verdade ela tem um papel fundamental. É necessário mães que morreram sem poder enterrar os filhos. É necessário abrir os arquivos, é necessário dizer para toda a sociedade, para toda a população, o que foi que de fato ocorreu naquele período da ditadura militar. Porque aí nós vamos poder, então, dormir mais tranquilos, sabendo que tem uma página virada. Mas só depois que esclarecer... pensar em democracia plena sem resolver isso precisa ser esclarecido. Eu acho que a Comissão da Verdade está no rumo certo. Eu entrei na CMTC em 1984 para trabalhar de cobrador de ônibus. Prestei concurso, passei e aí comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa linha, trabalhei quase 8 anos com trólebus. Eu fui cobrador e motorista de trólebus, naquela linha Belém até Pinheiros, no Lago da Batata. Nossa, a gente passava ali pela Rua Augusta, atravessava a Paulista,
Então a gente trabalhava ali Cansou tranquilo. de descer para colocar de volta no... Isso, colocar a alavanca na rede. Olha aí a importância do cobrador, né? Até para isso é necessário o cobrador ir lá fora para colocar a alavanca quando cai, quando ela desprende da rede. Bom, aí então eu desenvolvia meu trabalho profissional e tal. Mas a categoria dos trabalhadores em transporte, os funcionários da CMTC, eram muito politizados, faziam muitas lutas, muitas greves. Em 2005, teve uma greve por melhores condições de trabalho, por melhor salário. E aí tinha uma comissão dos trabalhadores que era responsável para organizar a greve. E nesse dia dessa greve, essa comissão, muitos que compunham a comissão, que tinham que estar organizando o piquete, faltaram. E aí eu comecei, então, a fazer um abaixo-assinado para destituir essa comissão. E eu fui organizado pela turma da direita, aquela turma que era contra aquela greve e tal. Bom, depois eu fui perceber que aquela comissão que eu estava querendo destituir era a comissão composta só de membros do PCdoB. Então tinha ali o Juruna, o nosso companheiro Gregório, não era lá da garagem, mas ele era de uma outra garagem, do Complexo Santa Rita. Foi quando então eles falaram, olha, vocês estão propondo a destituição de uma comissão que é combativa, que é do PCdoB. E eu fui convencido disso, e obviamente que eu deixei de fazer aquele abaixo-assinado e me integrei ao PCdoB. A partir daí, então, eu ocupei assim quase todos. Vai. Isso, aí eu fui conquistado para o movimento sindical num primeiro momento. Num segundo momento, aí então eu conheci o PCdoB. Aí eu entrei na CIPA pelo PCdoB, fui o cipeiro mais votado da garagem. Aí eu disputei a comissão de garagem com outros companheiros e também fui ali a comissão mais votada da garagem. Depois eu fui disputar a eleição para diretor e representante dos funcionários da CMTC. Eu tive uma grande votação e fui eleito também para exercer o mandato ali como diretor representante. Fui da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes, até que em 2007, mais recentemente, eu fui o secretário-geral do Sindicato dos Motoristas de São Paulo. O Gregório Poço, ele é presidente. E ali foi um período de muitas conquistas. Nós conquistamos a redução da jornada de trabalho para a categoria, conquistamos ali o ticket de refeição, cesta básica, enfim, um conjunto